Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando mais um episódio do Pílulas da História. Nesse episódio a gente vai falar, como especial do Dia da Cultura, a gente vai te contar a história do Museu Histórico de Campos e do Solar do Visconde de Araruama. Fica com a gente que esse programa está muito especial. Esse magnífico solar instalado em plena Praça São Salvador tem sua data inicial de construção em 1760. É interessante observar que a localização dele em plena Praça São Salvador, tendo a matriz de fundo, é justamente representativa do auge do poder desses ricos proprietários da região. Além disso, a Praça São Salvador abrigou ao longo de sua história importantes edifícios públicos. Para você que está em casa saber, o próprio solar do Visconde de Araruama, que hoje abriga o Museu Histórico de Campos, já serviu de sede para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, além de vários setores da Prefeitura, inclusive para a Biblioteca Nilo Peçanha. Apesar de ter entrado para a história como solar do Visconde de Araruama, gente, esse solar foi construído, na verdade, pelo brigadeiro e mestre de campo José Caetano Barcelos Coutinho. Essa família era proprietária do Morgado de Capivari, atual município de Quissamã, e olha só, junto às terras de beneditinos, jesuítas e dos viscondes de Asseco, os herdeiros de Salvador Corrêa de Sá, formavam os maiores proprietários de terras na região. Um dado interessante é que somente no século XIX essa propriedade passou então para o Visconde de Araruama, o José Carneiro da Silva, quando a sua mãe herdou do tio falecido a propriedade. É muito interessante lembrar quem foi o Visconde de Araruama, gente, um dos responsáveis, por exemplo, pela construção do canal Campos-Macaé. Além de ter sido vereador, presidente da Câmara Municipal, ele foi um importante, digamos assim, industrial, um importante capitalista na nossa cidade que está envolvido na formação de companhias comerciais e de várias obras na nossa cidade, na nossa região. Em 1978, o solar do Visconde de Araruama foi tombado, ou seja, reconhecido pelo INEPAC. E um dado interessante, o solar do Visconde de Araruama forma, junto a outros 3 edifícios aqui na região central, um importante conjunto arquitetônico tombado reconhecido. Além do solar do Visconde de Araruama, a Lira de Apolo, o Hotel Gaspar e o Hotel Amazonas. Agora a gente vai conversar com 2 pessoas importantes para a consolidação desse projeto. A gente vai conversar com a Graziela Escocar, que é coordenadora do Museu Histórico de Campos, e também com a professora Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima. E nesse programa especial sobre o Dia da Cultura, a gente está aqui recebendo a Graziela Escocar, que é coordenadora aqui do Museu Histórico de Campos, e ela vai contar pra gente um pouco do processo de criação, mas também uma coisa muito interessante, gente. Você que está em casa vai poder conhecer um pouco das exposições e do espaço aqui, desse importantíssimo equipamento cultural da nossa cidade. Graziela, obrigada por conversar aqui com a gente hoje. Aí eu queria que você contasse, eu sei que você está aqui desde o início também, Graziela tem uma história antiga com o museu, digamos assim. Queria que você contasse como se deu o processo de criação desse lugar, que a gente sabe também que ficou abandonado durante tanto tempo, como solar. Conta pra gente. Então, o museu foi inaugurado em 2012, mas antes disso, uma equipe, junto com Carlos Freitas, já estava preparando, na verdade, esse projeto de museu. Então, tudo foi preparado com muito cuidado, pensando justamente de uma forma bem educativa e didática de passar a história de Campos. Tanto é que as salas foram nomeadas, né? Sala do século XVI e XVII, sala do século XVIII, sala do século XIX e o corredor do século XX. E o restante das outras coleções que a gente abriga aqui, que é a coleção do Nilo Peçanha, que vocês vão conhecer, e o nosso acervo arqueológico também. Bom, o museu, ele conta muito sobre a história de Campos, né? Através dessa linha histórica. Eu costumo dizer, inclusive, que o campista que não conhece sua história, quando ele entra no museu, ele passa a ter orgulho da sua história, ele conhece a sua história aqui, né? Então, o museu, ele é representativo da identidade, ele guarda a memória do campista, ele possui ainda pouco acervo, o museu precisa ter e receber mais doações. Desde o início, o Carlos Freitas não quis comprar
acervo, ele quis pensar de uma forma mesmo de conscientizar a população a doar esse acervo. A gente quer acervos realmente reconhecidos, ou seja, que fazem parte da história da cidade. A gente não queria comprar em um antiquário que a gente não sabe a origem. Então, o museu, cabe lembrar também que o museu está aberto a isso, tá, pessoal? Quem possuir uma peça histórica, antiga, tridimensional, seja de qualquer formato, o museu abriga esse acervo, tá bom? Importante lembrança. Vou aproveitar que a Grazi citou aqui, eu quero mandar um grande abraço para Carlos Freitas. Carlos, hoje ele não está mais na cidade, para quem não conhece, mas o Freitas, ele é o idealizador do projeto que constituiu esses 2 grandes equipamentos culturais, eu acho que a gente vai dizer os dois, os 2 maiores equipamentos culturais, o Arquivo Público e o Museu de Campos. O plano de museu dele é desde ali dos anos 2000, depois mais efetivamente 2007. Freitas, eu sei que você é telespectador do Pílulas. Aqui você tem o nosso reconhecimento de todo o seu trabalho, todo o seu legado deixado aqui para Campos, representado aqui por 2 pessoas que você formou, num espaço que você também constituiu, meu amigo. Então, muito obrigada por tudo e um grande abraço. Um grande abraço. É isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre as exposições aqui do museu, os espaços de exposição, e você de casa vai poder conferir um pouco mais de perto. A gente está aqui num espaço muito importante, a Graziela vai contar pra gente exatamente sobre essa obra que está aqui atrás da gente. Por favor, Graziela. Então, esse quadro, o local original dele sempre foi essa sala. Pode não parecer, porque a gente não quis afetar a estrutura do prédio, mas aqui conta a partida dos voluntários para a Guerra do Paraguai. É um quadro do Clóvis Arro, que é nome de rua, e as pessoas não conhecem, e na verdade ele foi um quadro encomendado pela Câmara Municipal. Em destaque aqui, de gravata, de borboletinha, temos o Pereira Nunes, o presidente da Câmara, tá? E realmente foi um fato verídico que ocorreu aqui na nossa cidade. Podemos observar um navio a vapor. Esse porto é em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. A gente pode presenciar, tem um marco ali entre as pistas, e a gente tem outras figuras de destaque que a gente está identificando, mas temos ali também o Barão da Lagoa Dourada aqui. Tá? Outra coisa interessante do quadro é que a gente tem os negros em segundo plano, sendo que a maioria foram os negros escravos que partiram para a Guerra do Paraguai. A gente está aqui em mais um espaço importante do museu, uma sala que trata mais do século XIX, e a Graziela vai apresentar para a gente alguns dos artefatos que estão expostos aqui no museu. Então, essa é a sala do século XIX, é quando a gente fala da produção açucareira em massa na cidade, e também a gente fala da mão de obra. E infelizmente, a gente tem esses instrumentos de suplício da cidade. Hoje em dia, os museus estão em questionamento se podem expor ou não, mas eu acho válido expor, mostrar que aqui na nossa cidade a gente teve um alto índice de rebeldia negra dos escravos contra seus senhores, e aqui mostra um pouco desse vestígio do passado, os instrumentos de tortura, para mostrar como esses escravos eram tratados pelos seus senhores. Então temos viramundo, gargantilhas. Essa daqui, por exemplo, era bem afiadinho aqui, isso aqui dificultava a fuga. Gente, é um aspecto da nossa história que a gente não tem como fugir ou não tem como negar. O museu está aqui com esses utensílios, com esses objetos para serem vistos, apreciados pelo público. E eu acho que é um espaço da nossa história que tem que trazer a reflexão, sim, né, Graziela? Sim. Inclusive a reflexão crítica. Mas vamos conhecer mais sobre o museu. E a gente está aqui numa das salas que eu acho mais interessantes do museu. É justamente a sala que fala sobre o século XVI e o século XVII. Vamos conhecer mais sobre ela. Então, é nessa sala que a gente possui o nosso acervo arqueológico. Acredite se quiser, daqui de Campos foi retirado 5 toneladas. E hoje a gente possui poeira do que foi retirado, que são as ossadas, machado de pedra, a urna, tá? Os índios daqui da região eram de tradição una, então a gente possui que foi escavado ali próximo do sítio do Caju, próximo ao cemitério do Caju, no entorno dele, por isso que é sítio arqueológico do Caju, a pracinha. Então, dali foi retirado esse material, hoje o museu possui esse acervo, está tentando resgatar de volta, né, para que a gente possua mais coisas aqui, para a gente poder contar um pouco sobre, não só o índio Goitacá, mas outros índios também que passaram aqui pela nossa região.
Verdade, a Grazi fez uma lembrança importante, gente. Campos possui um dos maiores achados de sítio arqueológico que remeta à questão indígena na nossa região. Eu sempre falo que Campos não era só dos indígenas do Goitacá, mas nós tínhamos também Saruçus, Coroados, Banhãs e tantos outros. E esses vestígios arqueológicos, eles são importantíssimos. O museu tem aqui, ela usou uma expressão muito boa, poeira arqueológica de tudo que a gente tem que Campos merece ter de volta. A gente está aqui no espaço que originalmente não fazia parte do Solar, foi construído para ser sede do Corpo de Bombeiros, depois para ser biblioteca pública municipal, mas hoje abriga um importantíssimo acervo do nosso presidente, o campista de Morro do Coco, Nilo Peçanha, e é isso que a Graziela vai mostrar aqui pra gente agora. Grazi, conta pra gente o que a gente tem nessa sala tão rica. Então, a gente tem um acervo de Nilo Peçanha, a gente tem fotos também de Nilo Peçanha. Essa foto aqui foi quando ele assume a presidência. E a gente tem, além do mobiliário que foi doado em 1927, a gente também tem quadros. Eu adoro esse quadro. E esse quadro eu costumo sempre dizer nas visitas mediadas que tem uma pegadinha, né? Ou seja, o pintor abusou dos tons escuros e enaltece a pele de Nilo Peçanha, as mãos e o rosto. O que não cabe realmente, porque Nilo Peçanha não era tão branco assim. Nilo Peçanha era chamado de mulato, né? Ele passou por vários preconceitos raciais, primeiro por ser do interior do estado do Rio, um político, né, chegar a ser presidente só podia ser da metrópole, e também por ele ser mulato, ele ter sofrido esse preconceito racial. Inclusive a sua esposa, Ana Belisário, foi deserdada por casar com ele. Ela só voltou a ter relações com a família após o falecimento de Dr. Nilo Peçanha. E aqui a gente tem, além das estatuetas que ele ganhava do presidente da França, ele tinha uma ótima relação internacional. Temos também um documento que já vai ser o que cria a FUNAI, é um documento de proteção aos índios. E também cabe ressaltar que Nilo Peçanha ele é o patrono do ensino técnico, né? Foi com ele que surgiu um ensino técnico aqui na região, em todo o Brasil, com as escolas por aí. E cabe também falar aqui um pouquinho da vida particular dele, que eu gosto muito, que é o Jequi, o cachorrinho de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha e sua esposa tentaram ter filhos, mas as crianças não sobreviveram, eles tinham uma incompatibilidade, questão sanguínea, e o Jequi era muito querido, ele estava em todos os álbuns de família. Nilo Peçanha gostava muito de cachorros. Gente, olha só, vocês tiveram a oportunidade de conhecer os setores de exposição permanente, as salas de exposição permanente. Agora a gente vai conhecer um lugar com exposição itinerante que tem uma exposição muito bacana para você que está em casa. A gente tem mais um espaço de exposição aqui no museu para você que está em casa conhecer, e a Graziela vai mostrar para a gente que espaço é esse e do que ele trata. Então esse espaço aqui é a memória do Solar. A gente costuma falar sobre o Visconde de Araruama, que na verdade ele não foi o primeiro proprietário desse solar. O solar recebe o nome dele, o título dele, mas na verdade quem mandou construir foi seu tio, o José Caetano Barcelos Coutinho, um morgado de Capivari, que se tornou o primeiro provedor da Santa Casa. E a Santa Casa era bem próxima aqui, por isso ele mandou construir sua residência. O Visconde de Araruama acaba herdando do seu tio essa residência, ele vai viver principalmente aqui na época da abertura do canal Campos de Macaé. E aqui a gente tem alguns objetos da coleção do Visconde que mostram um pouco do modo de vida da família do Visconde. Além disso, a gente tem a arca da Câmara Municipal, que era ali na Praça das Quatro Jornadas. Temos também o cofre da época da prefeitura, que já retrata esse momento, e temos uma vitrine ali muito curiosa, com achados arqueológicos do poço da família do Visconde, que foi retirado aqui dos fundos do museu. Muito legal. É bacana que nessa sala você pode conhecer um pouco da trajetória desse importante edifício da nossa cidade, podendo acompanhar, às vezes, em que foi Câmara, Prefeitura ou algum outro órgão da Prefeitura. E como prometido no início do programa, a gente está recebendo aqui a professora Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural, para poder falar um pouco com a gente sobre o Dia da Cultura, sobre a programação da Fundação para o Dia da Cultura, e também a gente vai relembrar nesses meses de gestão à frente da Fundação Cultural o que a Fundação tem feito e tem visto, detectado nesse cenário cultural.
Auxiliadora, obrigada por estar aqui no Pílulas, é um prazer. É bom porque o Pílulas da História tem unido gente que trabalha pela cultura, a Auxiliadora é uma dessas, tem sido incansável nesse trabalho. E eu queria que você começasse justamente falando sobre quando você chegou à Fundação Cultural, qual foi a sua maior preocupação, as suas maiores preocupações, o que ao longo desses meses você gostaria de destacar do que foi feito ou do que ainda tem para ser feito, né? Primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, né? Dizer que a gente tem no equipamento do arquivo público um carinho muito especial, porque aquilo lá é uma pérola que nossa cidade tem. A gente tem que fazer todos os esforços possíveis e nós estamos fazendo para a gente restaurar aquele equipamento, para dar a ele o valor que ele realmente tem. Então a nossa luta pelo arquivo tem sido muito grande e eu tenho certeza que nós vamos devolver ao arquivo, né, o valor que ele precisa ter. Verdade. O né? brilho, né? Pois é, nós encontramos realmente um arquivo bem comprometido na sua estrutura, né? O telhado numa situação muito difícil e já estamos com um projeto, né, Rafaela? Que vocês lá, a equipe técnica ajudou a fazer, na parceria com a Sabre, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir que o nosso sonho e o nosso trabalho se concretize, né, com esse restauro do arquivo. Mas, Rafaela, a cultura da nossa cidade, a história da nossa cidade, a gente sabe que é muito rica, mas ela vem perdendo ao longo do tempo, né? Muita coisa. Então nós temos muito trabalho para fazer para que a gente possa estar resgatando essa cultura. Então é isso que eu sempre prezo muito, que nós que amamos a cultura, nós que estamos nesse setor, na vida pública, nós temos um compromisso. O compromisso é no resgate e na preservação da nossa história e da nossa cultura. Então, a gente tem trabalhado muito e a equipe tem sido incansável. A equipe tem sido guerreira, determinada na busca de efetivação dos nossos sonhos. Então, a gente chegou na Fundação numa situação de pandemia ainda, né? E numa situação onde os equipamentos estavam com a sua manutenção bastante comprometidas. E nós começamos a trabalhar para que a gente pudesse estar elaborando projetos e buscando, inclusive, parcerias para que a gente possa estar resgatando tudo isso. Então, a Fundação, eu acho que nós fizemos um trabalho nesse ano bem intenso de procurar reabrir esses equipamentos, dando a eles a condição mínima de estarem atendendo a população. Fizemos e discutimos em conjunto um programa de cultura para a nossa cidade. Importantíssimo. Né? Que é o Cultura e Campos com Horizonte, onde nós temos 7 eixos importantes para serem trabalhados nas diferentes vertentes da cultura do nosso município, né? Através dos fazedores e fazedoras de cultura da nossa cidade. E esse programa, ele tem sido efetivado por toda a equipe da Fundação Cultural, né? E dos seus equipamentos. Além disso, também conseguimos a aprovação, o prefeito encaminhou o plano de cultura decenal, outra demanda muito grande, e a gente conseguiu encaminhar para a Câmara, os vereadores aprovaram, o prefeito já sancionou. Então nós temos um norte. Por isso que a gente deu Cultura e Campos com Horizonte. Sabe, Rafael, a gente pretende assim que esse plano de cultura, que depois que a gente não estiver mais no governo, né, que não sofra descontinuidade. Porque ele ali não é um programa de governos, é um programa de Estado. Nós precisamos dar essa característica para que a cultura continue a avançar. Não é possível que um venha, faça uma coisa, outro venha, faça outra. Descontinue, né? E a descontinuidade é muito grande. Então, eu acho que esses 2 momentos foram momentos muito importantes. Outro momento muito importante foi a gente ter engendrado esforços para o retorno do recurso da Lei Aldir Blanc, que havia sido devolvido
para que pudesse retornar ao nosso município. E aí agora mesmo a gente está com os 3 editais na rua e eu quero aqui falar para os fazedores de cultura: acessem o site da prefeitura que vocês vão ver, né, como fazer a inscrição. A Fundação Cultural está com uma equipe para tirar todas as dúvidas, para vocês se inscreverem. Vão lá, porque é um bom recurso e eu tenho certeza que vai ajudar a todos, né? Verdade. Então, e além de toda a programação que a gente tem feito, resgatando o artesanato, nós vamos reabrir as casas de cultura, né? A gente vai reabrir e vai transformar a Biblioteca Nilo Peçanha, lá no Farol de Santo Tomé, em uma casa de cultura, para que o fomento à cultura naquela região também esteja acontecendo. A Casa de Cultura de Goitacazes, a Casa de Cultura lá de Conselheiro Josino. Então a gente está com um trabalho, né, planejado e as ações sendo desenvolvidas para que tudo se efetive nos próximos anos. E assim, ontem mesmo teve um evento lá no Trianon e a gente vê a cultura pulsando novamente nos equipamentos, dá uma satisfação muito grande a gente, né? Exatamente. Então a Fundação tem trabalhado muito nesse sentido, né? Fizemos também o nosso programa orçamentário para a próxima lei de orçamentária do município, né? E aí a gente já com tudo arrumado, a gente vai ter condições. Um outro desafio foi o Museu Olavo Cardoso, que a gente encontrou numa situação muito triste também, e o nosso foco também é recuperar o Museu Olavo Cardoso e conseguimos resgatar aquilo que a gente ainda encontrou lá e a gente trouxe para o Museu de Campos para resguardar aquilo que existia ainda da história do Olavo Cardoso, né? Para que não se perdesse mais. Então a luta é de resgate realmente da cultura em todos os seus ângulos. E agora no dia 5, né, de novembro, é o Dia da Cultura que se comemora. Esse programa é especial para o Dia da Cultura, afinal de contas, é um dia que tem que ser marcado e celebrado, né? Tem que ser celebrado. E a gente está com uma programação bem extensa, onde todos os equipamentos estão inseridos nessa programação, para cada um dentro do seu foco e resgatando essa cultura tão rica que a gente tem no nosso município. Então eu convido a todos que possam estar acompanhando essa programação, participando no museu, no arquivo, no Teatro de Bolso, no Trianon, enfim, no Palácio da Cultura. Uma outra questão importante, Rafaela, é a situação que a gente encontrou no Palácio da Cultura e a gente desprendeu muitos esforços para que a gente pudesse estar voltando a dar ao Palácio da Cultura e à cultura o protagonismo naquele espaço que foi feito exclusivamente para a cultura de Campos. Então, em breve também a gente vai estar entregando o Palácio da Cultura, inclusive com uma sala de cinema dentro do auditório Prata Tavares, né? E o nosso Teatro de Bolso também. Já temos um projeto em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, aonde também ele estará sendo todo atendido nas suas demandas, uma nova caixa cênica, com telões, muito bom o projeto e em breve já está começando o atendimento lá no Teatro de Bolso para as obras começarem. Então, é essa luta que a gente está tendo. Vamos ter também no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Nós vamos ter um trabalho todo voltado para a história e para a cultura, né? Desse segmento. Então a gente está trabalhando muito. E eu quero aqui muito, né, agradecer a toda a equipe da Fundação, a equipe de todos os seus equipamentos, que não tem medido esforços para, mesmo com muita dificuldade, a gente está trabalhando muito. E estou assim, querendo que essa pandemia, né, graças a Deus já está passando, que a gente possa ir para a rua, sabe? E aí eu queria até pedir muito a vocês, para vocês se empenharem muito, porque a gente precisa levar a educação patrimonial para as escolas e para a comunidade de uma maneira geral. O povo de Campos precisa conhecer a sua história, precisa aprender a cuidar do seu patrimônio.
entender que isso te pertence, Sim. faz parte da sua identidade. Você só vai se conhecer quem você é, onde você está e para onde você quer ir, conhecendo essa história. Sim. De onde eu vim, como eu estou, eu quero continuar como eu estou ou para onde eu quero ir. Então, eu acho que a gente tem esse grande desafio de fazer Campos e o seu cidadão entender que ele pertence a esse município que é rico de história e que é rico de cultura. A auxiliadora lembrou de um ponto importantíssimo. O arquivo, a gente tem 3 projetos de educação patrimonial que eu acho que vale a pena falar para todo mundo que está em casa, porque quanto mais vocês conhecerem os projetos dos equipamentos culturais e da Fundação Cultural, mais inseridos e envolvidos com a história, com a memória e com a cultura. O arquivo tem o arquivo itinerante, o arquivo de portas abertas e o arquivo vai à escola. São 3 programas que contemplam justamente a educação patrimonial, que a auxiliadora tão bem lembrou, como meio e como fim. A gente é defensor da educação patrimonial e eu sei que a gente fala a mesma língua e eu espero que você de casa também fique entusiasmado com esses e outros projetos que a Fundação Cultural também tem ali dentro dos seus eixos. Graziela, Rafaela, a gente sabe que nós somos professores e nós sabemos que isso tem que passar muito dentro da escola, né? Tem que começar lá com a criança. Então, a gente precisa estar realmente fazendo uma parceria junto da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da nossa cidade, para que isso chegue realmente às nossas crianças. Sim. E as nossas crianças sejam mobilizadoras, socializadoras desse patrimônio, dessa história, com a sua família, pelo menos, né? Então, isso a gente vai tentando resgatar. E eu queria lembrar que a gente está com uma programação também para o Natal, né? Que vai fazer parte da programação da cidade, né? Do governo, da prefeitura para o Natal. E o nosso foco é justamente colocar a cultura falando sobre o Natal, né? Através de presépios vivos, através de cantatas de Natal. E eu acho que vai ficar muito bonito, né? A gente está colocando nesse momento em que a gente está saindo da pandemia, em que a gente teve tanta tristeza, né, durante esse período, colocar esse espírito de Natal para que as pessoas possam novamente sonhar, né, novamente agradecer pela vida, porque a gente está aqui, depois disso tudo, a gente tem que agradecer muito pela vida. Então a gente também está fazendo uma programação cultural para o Natal e estamos também fazendo uma programação cultural para o Projeto Farol, que vai acontecer nesse verão de 2022. Muito bom. É bom lembrar para vocês que estão em casa, já para a gente encerrar, gente, que a Fundação Cultural, a gente não está no museu à toa, né? A gente tem um museu na estrutura da Fundação Cultural, o Arquivo Público, o Teatro de Bolso, o Teatro Trianon, o Palácio da Cultura, que daqui a pouco vai ser reaberto, entregue à população, mas também as casas de cultura. E aí é bom lembrar que o poder público, a gestão pública, ela também tem que se ocupar, ela também deve se ocupar desses fazedores, do artesanato. Eu vi que você tem visitado lugares e pessoas, que é um processo de valorização, que também passa pela educação patrimonial e que é tão importante. Então, auxiliadora, te agradecer, dizer que o programa Pílulas da História está aberto para a gente falar sempre sobre cultura, sobre história, sobre memória e fazer um convite a você, para você conhecer e acessar as redes sociais da Fundação Cultural. Tem um canal no YouTube com uma programação muito variada e diversificada, também o Instagram, agora Facebook, não é isso, auxiliadora? Isso. E ficar por dentro de tudo que a Fundação tem feito, consequentemente do que o museu, o arquivo, Casa de Cultura e todos os equipamentos têm feito. Rafaela, eu só queria lembrar uma coisa que eu esqueci, o nosso Festival Doces Palavras, que a gente fez. Foi um grande festival, movimentou a cultura da nossa cidade, foi feito junto com a curadoria da sociedade civil, a Câmara de Vereadores também participou. Eu quero agradecer à Câmara pelas parcerias que tem feito em benefício da nossa cultura, né? E o Festival Doces Palavras, além do resgate cultural e histórico, né? Através de toda a programação, imagine você, circulou entre as doceiras de Campos e os artesanatos de Campos, naqueles 14 dias, cerca de R$25 mil.
para quem estava parada. Então isso, para a gente, é muito importante fazer através da cultura também um processo de geração de trabalho e renda. E para isso as casas de cultura precisam urgentemente voltarem a operar e a pulsar, né? Para que esses fazedores de cultura, principalmente os artesãos, possam ter o espaço para que a sua arte, né, possa estar dando a ele retorno, né? Não apenas de satisfação cultural, mas o retorno financeiro que eles também precisam. É a economia criativa. A economia criativa. Então deixa eu aproveitar e te dizer, tem um programa especial do Pílulas da História sobre o Festival Doce Palavras. Se você perdeu, é só acessar na nossa playlist, no canal do YouTube da TV Câmara ou também nas redes sociais da TV Câmara, tá bom, gente? Obrigada, auxiliadora. Obrigada. Até mais. Tchau, gente. Esse foi mais um episódio do programa Pílulas da História, especial Dia da Cultura. Eu espero que você tenha gostado e mais do que isso, gente, acesse as nossas redes sociais, TV Câmara, Câmara Municipal e Arquivo Público Municipal para conhecer mais da história de Campos. A gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas. Até lá!